de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvamos a Deus nessa noite, por estarmos aqui diretamente dos estúdios da TV Sun News Publicidade, para a realização de mais um programa Momento Bíblico, diretamente, ao vivo, para o seu coração, uma palavra de Deus, um ensino de Deus, para que você, meu irmão, minha irmã, seja cada vez mais aprimorado, abençoado, para a glória do Senhor Jesus Cristo. De antemão, eu quero iniciar este trabalho com uma oração para que Jesus faça uma grande obra em nossas vidas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por este momento, por tudo que o Senhor tem feito, realizado, que seja tudo para a tua glória, que seja tudo para o teu louvor, que as vidas sejam alcançadas, que as vidas sejam libertas, salvas pelo poder que há no teu nome, pela tua palavra em Cristo Jesus. Amém. Quero louvar a Deus pela tua vida e desejar seja muito bem-vindo ao nosso programa pela Sun News TV. Que Deus abençoe pela tua audiência, nos prestigiando nessa hora. Deus abençoe os meus queridos irmãos em longa distância. Deus abençoe a cada cantor, cada pastor, cada obreiro, obreira que está conosco nos prestigiando. Continue compartilhando esse trabalho, esse projeto, para que mais vidas sejam alcançadas, abençoadas, libertas, aprimorado o seu conhecimento, tenha uma visão diferenciada do que significa reino de Deus, o que significa obra do Senhor. Quero mandar a paz do Senhor para os meus irmãos do ministério ao qual eu faço parte, da Igreja Assembleia de Deus, remanescente em Cristo, presidida pelo nosso pastor Ronélio Charles, o co-pastor Valdir, a todos os irmãos obreiros do Santo Ministério. Que Deus continue abençoando essa obra cada vez mais em Cristo Jesus. Mandar a paz do Senhor para minha família. Um beijo a todos. Irmãos, nessa noite nós temos um tema muito maravilhoso, que é um tema poderoso, que significa: por que eu devo aceitar Jesus todos os dias? Por que eu devo aceitar Jesus? Parece que é uma coisa que não se precisa, parece que é uma coisa que não necessita, mas quando nós olhamos para algumas situações da nossa vida, as nossas situações do nosso dia a dia, queremos ver mudança de Deus sobre nós, queremos ver mudança de Deus sobre o nosso ministério, queremos ver mudança de Deus, crescimento de Deus em todas as áreas da nossa vida. Há que, quando nós aceitamos Jesus
confessamos perante Deus e perante os homens, houve o primeiro encontro, o primeiro ato de Deus sobre a minha vida. Mas é interessante que o nosso dia a dia vai provendo situações que eu preciso cada vez mais estar entendendo a minha identidade cristã, a minha identidade de um homem ou de uma mulher de Deus, para que o Senhor seja engrandecido, exaltado sobre nossa vida. E quando nós olhamos na palavra de Deus, é interessante que Deus sempre quer nos revestir a nossa vida, a glória dele sobre nós, em toda a nossa maneira de viver. Para que isso? Primeiro ponto, que sejamos melhores na presença de Deus, que sejamos pessoas mais íntegras nas pessoas de Deus, que sejamos pessoas honestas, honrosas na presença do Senhor. E para que isso, o Espírito Santo venha ter uma liberdade melhor de operar em nossa vida. Não adianta eu ser uma pessoa de um jeito, mas agir de falsidade, de engano na presença de Deus, na sua obra. Eu não vou para lugar nenhum, não tem como crescer. Simplesmente o meu barco vai afundar, porque eu acho que eu estou agindo de uma forma que Deus não irá de me julgar ou de contestar sobre mim, mas ao mesmo tempo eu estou assinando a minha própria condenação. Então, quando eu aceito Jesus todo dia, de uma forma intelectual, de uma forma mental, de uma forma decisiva, assertiva, eu vou determinando naquele dia, naquele momento, que Jesus é o primeiro da minha história. Que Jesus é o único das minhas tomadas de decisão, que Jesus é o único da minha forma de ser, da minha forma de pensar, da minha forma de atuar. É isso que faz com que o nome do Senhor seja glorificado e engrandecido, e principalmente eu vou confirmando o meu nome no livro da vida. Quando Deus vier levar o seu povo, um povo lavado, remido e de boas obras, lavado pela palavra, lavado do conhecimento, lavado do poder, da estrutura do Evangelho, remido pelo sangue que há em Cristo Jesus, remido pelas obras vicárias do nosso Senhor Jesus Cristo, e também lavado pela direção do Senhor para me manter salvo, e as boas obras, aquilo que eu fiz para o Senhor em terra, no momento que nós estamos vivendo, o que eu faço para Deus ser engrandecido, as vidas ser alcançadas pelo reino de Deus. Isso faz uma diferença muito grande. Quando nós olhamos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, em João, no capítulo 1, no versículo 12, você pode ver que ali Deus, ele fala para o seu povo, eu vim para os sãos, todo aquele que o receberam, mas os sãos não aceitou. Eu vim para um povo, o povo não o aceitou, mas todos aqueles que o receberam foram chamados filho de Deus. Muitas pessoas falam que é filho de Deus, muitas pessoas falam que tem Deus como um pai, mas para ser Deus como pai, eu preciso obedecer o pai, eu preciso ouvir o pai, eu preciso estar na presença do pai. Aí sim eu posso ser constituído como um filho de Deus. Não é só de palavras, não é só de mentalidade dizer que é filho de Deus, mas eu preciso provar para Deus que eu sou seu filho. Aí sim eu sou conhecido diante do Senhor. E quando eu sou conhecido diante do Senhor, aí eu vou testificando as suas obras sobre a minha vida. A igreja que eu congrego, se ali a maior parte do povo são filhos de Deus, todo esse povo são abençoados. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Não existe igreja perfeita. Não existe igreja plena, repleta. Precisa ter um trabalhar do Senhor, uma operação do Espírito Santo para que haja a limpeza, a libertação, a regeneração, para que haja aquilo que Deus quer fazer para o seu povo. Porque a palavra de Deus já está em nossas mãos. Eu preciso praticá-la. Eu preciso colocar isso na visão
do Espírito sobre a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu tenho isso sobre regra, eu estou aceitando seu Filho como o meu Senhor da minha vida. Quando as pessoas vão para a igreja e são tocadas pela palavra e aceita Jesus como um gesto simbólico de levantar suas mãos, está confessando diante dos homens, mulheres e diante da igreja o seu aceite ao Salvador. Só que tem uma coisa muito interessante. Eu preciso mentalizar uma nova vida diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu preciso mentalizar isso. Para quê? Para que eu tenha seja uma nova criatura e tenha uma nova vida adornada, criada, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E quando eu tenho uma nova vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus, não existe falsidade, não existe egoísmo, não existe individualismo, não existe pessoas malignas que dão voz a qualquer tipo de voz e não a voz plena do Espírito Santo do Senhor. Então isso é muito importante para que nós como igreja, nos dias atuais, nos tempos que nós estamos vivendo, entendemos que é importante de uma forma mentalizada, de um coração aberto, a ter Jesus como meu único e suficiente Salvador. Momentos da nossa vida que às vezes esquecemos que a nossa identidade. Qual é o momento que nós esquecemos da nossa identidade de cristão? Quando nós não paramos para raciocinar as decisões sobre aquilo que está posto no nosso dia a dia. Então nós não conseguimos pensar, mentalizar. Aí vem o desespero, aí vem o pensamento humano de uma forma irracional e não de uma forma racional. Lembrando que quando a Bíblia fala em Romanos no capítulo 12, que quando diz, olha, é necessário que quando nós vamos diante do Senhor, no momento da adoração, na sala da adoração, a apresentarmos o nosso Senhor com nossos vossos corpos santo e agradável, ou seja, santo, limpo, purificado, agradável diante dos olhos de Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, o culto inteligente. Eu preciso ofertar a Deus um culto inteligente, senão eu não consigo determinar uma adoração completa, uma adoração plena diante do Pai, para que o Senhor seja engrandecido naquele meu culto, naquela oferta de adoração. E quando eu não oferto uma oferta de adoração, eu estou incompleto naquele momento, eu não estou pleno, eu não fui revestido pelo Espírito do Senhor na armadura de Deus sobre a minha vida. Por quê? Primeiro, precisa ter os interesses e os propósitos diante do Senhor. Precisa ter o foco de adoração perante o nosso Deus, para que eu confirmo diante do Pai as obras poderosas do Filho. Senão, eu sou apenas um número, eu sou apenas mais um que acha que está prestando algo para Deus com excelência, mas não, eu estou apenas ofertando a Deus sem aquela qualidade. É necessário que sejamos crentes de qualidades. É necessário que sejamos servos de Deus com qualidade. Tem muitas pessoas que precisam entregar para Deus uma adoração de qualidade, uma presença de qualidade, uma oportunidade de estar na presença do Senhor que já é valiosa. Já ser servo de Deus é algo muito valioso, e então vamos entregar isso com qualidade, para que Deus se agrade, para que Deus sinta um bom perfume de Cristo, para que Deus receba em nós uma atitude diferenciada de sacrifício, né? O melhor para Deus, para que Deus seja o primeiro e o melhor sobre nossa vida. É isso que é importante. Eu quero sentir Deus, você quer sentir Deus, a igreja quer sentir Deus, mas como ela vai sentir Deus se ela não se entrega diante do Senhor, se ela não zela pelas coisas de Deus, se ela não zela pela obra do Senhor, se ela não respeita o próximo, não considera o próximo superior a si mesmo, não considera o próximo como uma pessoa importante. Por que importante? Foi comprada pelo mesmo sangue, foi comprada pelo mesmo nome. As mesmas atitudes de Jesus também foram feitas para todos que foram chamados para o seu reino. Mas quando nós olhamos com um olhar individualista, com atitude individualista, nós somos incompletos diante do reino de Deus. Nós somos incompletos diante da obra do Senhor. Sabe, parece aquele crente ilha.
O que é o crente ilha? É aquele que fica isolado, no seu mundinho, no seu espaço. Ele não tem contato com nenhum outros. Por quê? Ele se sente único, ele se coloca-se como o melhor, como o ego, sabe? Isso é problema, isso é terrível. O inimigo aproveita essas condições e ele levanta o ego do homem, da mulher. Se eu não estiver, não vai acontecer. Se eu não falar, não vai realizar. Se eu não profetizar, Deus não vai fazer. Deus não trabalha dessa forma. O Espírito Santo não depende disso para realizar o seu milagre, as suas obras. Ele não precisa de expressões combinadas ou mecanizadas do homem e da mulher para ele fazer o seu milagre na sua casa de oração. Deus não precisa disso, mas os homens criam isso. Para quê? Para que os outros de fora e os outros homens vejam esse é um homem de Deus, essa é uma grande mulher de Deus. Irmãos, para nós olharmos para as situações, só existe um grande, só tem um que é grande. Grande é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso Salvador. Somos servos, estamos na mesma linha de chamada, uns com mais responsabilidade, outros com menos, mas temos a mesma linha de chamada. Deus nos chamou para uma grande obra, o mesmo propósito de salvação para a vida de todos. Mas quando eu começo a pensar diferente daquilo que é o propósito de Deus para a minha vida, eu estou me colocando na frente das ideologias e dos projetos de Deus para comigo. Como que o meu ministério irá crescer se eu coloco-me na frente das ideias, dos planos, dos resultados de Deus? Como? Não tem como a igreja dessa forma crescer. Não tem como um líder ter uma atitude dessa e querer que a igreja cresça. Não tem como você que é obreiro, você que prega, você que ensina, você que ministra, você que tem a oportunidade plena de tocar na palavra, de estar na frente, diante das vidas, com um microfone na mão, com o direito de expressar a palavra, e não tem como você mentalizar somente os seus propósitos e querer que Deus faça segundo a tua vontade. Olha, para Deus fazer a minha vontade, eu tenho que entender qual é a vontade perfeita de Deus para a minha vida, para a minha casa, a minha família. Aí eu vou entender qual é a perfeita vontade de Deus. Então eu tento sincronizar a vontade de Deus com a minha vontade. Aí eu ando segundo o Espírito, eu ando segundo a vontade do Senhor. Mas quando eu ando segundo o meu curso, segundo a minha própria vontade, não tem como eu ser mais abençoado do que deveria ser, porque Deus não é mais o primeiro, Deus não é mais o único, Ele passa a ser o segundo de todas as minhas atitudes e de todas as minhas razões. E através disso não tem como o meu ministério crescer. Não tem como o teu ministério crescer, não tem como a igreja que você está dirigindo crescer dessa forma, porque a igreja ela tem que ser trabalhada dentro de uma pluralidade e não num singular. O que é isso? Não é eu que faço as coisas acontecer na igreja, é o Senhor que faz com todos, para que todos sejam alcançados, vistos e abençoados diante do Senhor. Isso é o que faz a diferença. Quando nós olhamos na palavra de Deus, em Romanos no capítulo 10, versículo 9, se nós confessarmos a nossa boca diante do Senhor, nós estamos determinando e crendo em nosso coração que Jesus, Ele ressuscitou entre os mortos e Ele vive. E através disso, do viver sobre nossa vida e Cristo vivendo, eu vou ser salvo. Se eu respiro isso, eu vou ser salvo. Eu confesso, eu sou salvo. Uma coisa interessante, existe alguém que pode dizer que é salvo nos dias de hoje? Se não for pela fé, se não for pela certeza e pela esperança da palavra de Deus, estamos sujeitos ao erro, estamos sujeitos à fraqueza e às fragilidades da vida. Se eu não tomar cuidado, como aquilo que eu sempre preguei dizendo que eu sou salvo vai acontecer? Então eu preciso ter a plena convicção e o cuidado para que essa questão salvação seja cada vez mais firme sobre a minha vida. Revestimento. Lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10 e 11, que fala da armadura de Deus, para que eu venha estar firme, forte,
pleno, para que contra os dardos do inflamáveis do inimigo não venha me destruir. O prazer do inimigo é te enfraquecer. O prazer do inimigo é te ver você cabisbaixo, desesperançado, sem razão, sem motivo. Esse é o prazer do inimigo, fazer com que você não vença, não seja uma pessoa vitoriosa na presença do Senhor, não seja uma pessoa cheia de certezas que Deus é contigo. Esse é o prazer do inimigo. Mas o prazer de Deus é ver você feliz, é ver você cheio da harmonia do Espírito, revestido de poder, da graça do Senhor e principalmente, dia após dia, confirmando o seu nome no livro da vida. Esse é o prazer de Deus, essa é a vontade de Deus sobre nossa vida, nossa história. Nos chamou Deus para ser salvo. Ele te chama para ser salvo. Mas enquanto a salvação plena não vem através do arrebatamento de Deus sobre o seu povo, então significa o quê? Eu tenho que me preparar, me cuidar, a minha vida espiritual, para a minha vida sentimental, a minha vida material, todo com propósito diante de Deus, para que Deus seja o único de toda a minha história, para que Deus abençoe a nossa vida ministerial. Você que é um obreiro, sempre peça para Deus abençoar a tua vida ministerial, revestimento, conhecimento, graça e conhecimento. Esse conhecimento é para você e para você passar para os demais, para haja uma estrutura fortalecida e não seja um conhecimento para você se vangloriar, dizer que você tem mais ou conhece mais. Isso, Deus não está nesse negócio. Deus não está naqueles que usam o seu conhecimento como um degrau em cima do próximo. Deus não está nessa linha de caminho, mas tem muitas pessoas que agem assim, infelizmente, mas o fim desses é a sua própria ruína e destruição espiritual, porque não tem a humildade. A humildade intercede a honra e vai à frente. A maior sabedoria é essa. A humildade é aquela que você sabe, eu tenho, mas o que eu tenho foi Deus que me emprestou para eu ajudar, apoiar e fortalecer o reino de Deus, fortalecer a obra do Senhor. Isso transmite para Deus alegrias e glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Como isso é importante? Louvado seja o nome de Jesus. Como isto é importante, por isso é que devemos ter total atenção em relação a isso, para que sejamos pessoas que confirmamos o nosso levantar no dia a dia, confirmando: Jesus, eu aceito cada vez mais a sua obra, eu aceito o Senhor como meu Salvador. Eu já tinha falado lá atrás, perante os homens, com um gesto simbólico de levantar as mãos, mas eu aprendi na tua palavra, em Romanos, louvado seja o teu nome, porque o Senhor diz que o Senhor me recebeu primeiro, me amou primeiro, antes mesmo de eu ouvir a palavra de Deus, antes mesmo de eu ser tocado pela palavra ministrada e o Espírito Santo, o Senhor já tinha determinado a nossa história para que Ele confirmasse com seu grande amor. Então, meus queridos, a todos os irmãos que estão nos prestigiando nesta noite, com a tua audiência, através do YouTube, através do Facebook, através das plataformas digitais, entenda uma coisa: Deus te chamou para ser vencedor e amado. Então você é amado, você é amada de Deus. Então ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao Senhor como o único de todas as coisas, e você vai ver que aquele versículo que fala: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas vai ser de melhor para a sua vida. Vai ter situações que você não vai precisar nem pedir para Deus, nem falar. O Senhor sonda, o Senhor conhece, Ele já entende a tua vida, já sabe quem você é, e quando você menos pensa, o Senhor te concedeu a surpresa de Deus para a sua vida. Sabe para quê? Para que o nome dele seja engrandecido, para que você seja feliz, para que você seja melhor, mais confiante no Senhor, mais
crente na presença de Deus e servo e serva, e ame a obra de Deus. Zelo da tua casa me consumirá, o zelo da tua obra me consumirá. E consumirá o quê? As dúvidas, as indecisões, a falta de vontade de fazer algo para Deus, a falta de vontade para que Deus seja enaltecido na casa de oração. Então, quando nós olhamos para isso, nós vamos confirmando, o Senhor Jesus na minha vida sentimental e espiritual, e aí todas as demais coisas serão acrescentadas. Aquilo que você está orando, aquilo que você está pedindo, Deus não fez ainda? Por quê? Reveja a sua oração, reveja os seus conceitos, o que você está sendo na presença de Deus. Olha a qualidade de crente que você é, como que você se define nessa hora diante do Senhor. Como que você se define? Será que você é um cristão que precisa melhorar? Será que você é um cristão que acha que está tudo bem, não precisa de mais nada, está tudo ótimo? Eu sou uma pessoa que procuro estar sempre nos cultos, procuro estar sempre fazendo, sou uma pessoa que oferto, sou uma pessoa que não falho no dízimo, sou uma pessoa que ajuda. Será que somente isso já é motivo de você achar que não precisa de mais nada na sua vida espiritual, na sua vida, na sua caminhada cristã? Será que está tudo ok? Não, ainda falta alguma coisa. Sabe por quê? Porque se eu achar que está tudo ok, e se Deus olhar para mim e falar, não te falta mais nada, Deus nos leva para o seu reino de glória. Não foi assim que aconteceu com Enoque, que entrou num nível de perfeição, num nível de espiritualidade com Deus, e Deus para si levou. Não foi assim que aconteceu com o irmão profeta Elias, numa carruagem, carro de fogo, que seja. Ele foi levado para Deus, porque chegou um nível que Deus se agradou, um nível de perfeição espiritual que Deus para si levou. Então os crentes de hoje, do século 21, precisamos melhorar, precisamos ser melhores na presença do Senhor, precisamos ser pessoas que venham atingir a nuvem de glória, precisamos ser pessoas para atingir uma espiritualidade melhor. Se você somar e colocar na balança o nível da tua espiritualidade, você mesmo está se medindo, você mesmo está se julgando, você mesmo está se colocando num nível melhor. Mas Deus, Ele tem um olhar diferenciado. Deus tem coisas muito maiores para nossas vidas do que imaginamos e pensamos. Para isso eu preciso sempre, Jesus, faça uma grande obra em mim. Faça uma grande obra na minha casa. Faça uma grande obra na minha história. Que eu seja melhor do que eu fui ontem, e que amanhã, se o Senhor permitir, eu serei melhor do que hoje. O culto que eu ofertei a Deus ontem, que o culto de hoje será melhor do que o culto de ontem, porque o culto de amanhã será melhor do que o culto de ontem. Mas só depende de você, só depende de você se lançar diante do Senhor. A Bíblia diz em Eclesiastes, lança o teu pão sobre as águas. E quando nós estamos lançando o seu pão sobre as águas, não estou falando numa questão só figurativa da época de Salomão, que tinha os seus navios, né, que passavam suas cargas diante dos rios e passava de um lado para o outro, numa parte figurativa. Mas eu estou citando no contexto de uma exegese espiritual. Lança o seu melhor sobre as águas vivas, sobre a água que jorra diante do nosso ventre. Assim como Jesus falou, aqueles que creem em mim, fluirão águas de água viva sobre o seu ventre. É isso que nós precisamos sentir cada vez mais, e ter isso como um propósito a cada culto de adoração. Senhor, na tua casa, eu quero que jorra água viva, flui sobre o meu ventre, a água do Senhor, o pão da vida sobre mim, para que eu seja melhor na tua presença, e a glória do Senhor seja cada vez mais nítida sobre mim. E aí nós veremos o que? O Senhor sendo engrandecido. João no capítulo 12, louvado seja Deus,
que diz que é necessário que o Senhor seja glorificado. A voz veio do céu, Jesus ouviu. O povo daquela época em volta de Jesus, quando estava diante daquela festa, no João no capítulo 12, os gregos e os discípulos, quando ouviram a voz e falou: que voz é essa? Parece um trovão. E o Jesus falou: não é por mim que veio essa voz, mas por vossa causa. Olha isso, que coisa tremenda, vossa causa. Então a voz de Deus bradou dizendo: é por vossa causa, porque o filho disse: Pai, glorifica o teu nome. E o pai disse: eu já o glorifiquei lá atrás e já está glorificado. Mas Deus falou de uma forma poderosa, dizendo: eu glorificarei novamente. Sabe o que é isso? É Deus querendo glorificar o teu nome sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. É Deus querendo ser engrandecido. Então, para Deus ser engrandecido, eu preciso dar essa liberdade de espírito, o meu espírito humano ligado com o Espírito de Deus, para que sincroniza essa aliança com o Senhor, para que o Novo Testamento do Senhor Jesus seja firme, seja cada vez mais decretado sobre a nossa vida, a nossa caminhada, teu trabalho, teus estudos, tua casa, a igreja que você congrega, não importa. O que importa é o seguinte: o Senhor tem que estar envolvido em todas as coisas. Louvado seja Deus. E quando Deus está envolvido em todas as coisas, o Senhor vai abrindo as portas. Existem muitas pessoas, meus irmãos, que precisam de portas abertas de Deus. Precisa com que as correntes caiam, precisa com que as algemas sejam destruídas e precisa que a libertação de Deus aconteça. E por sinal, falando de libertação, não perca, hein? A campanha da libertação, né, apóstolo? Campanha da libertação, louvado seja o nome do Senhor, que está iniciando, já está iniciando, amanhã iniciando, quinta-feira, irmão. Você é convidado. Você quer se libertar? Existem pessoas que estão há tanto tempo na obra do Senhor e acham que não precisa de libertação. Tem pessoas que às vezes chegam em nós e falam assim: para que fazer campanha de libertação? São pessoas que não entenderam a chamada de Deus, porque precisamos ser libertos todos os dias. Porque o inimigo é sagaz, ele lança os seus dardos para que nós pecamos diante de Deus e perdemos a bênção e a vitória. E perdemos aquilo que Deus estabeleceu sobre nossa vida. Então, essa campanha que está iniciando amanhã, depois aqui a produção vai colocar aqui o texto, né, o folder, para que você possa ter uma oportunidade de se lançar o seu pão, de você levar alguém que precisa a ser alcançado. Tem um programa Missão Já, diariamente, às meio-dia, né? Meio-dia. E esse programa é uma benção. Olha aqui do lado, aqui, ó. Desse lado aqui. Olha aí. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos mudar, irmãos. Você, eu, precisamos mudar. Tem essa campanha abençoada que está iniciando, sendo dirigida pelo poder do Espírito Santo. E abaixo do poder do Espírito Santo, nosso irmão apóstolo Sam, juntamente com a bispa Luciana, e aí está aí o nome do preletor que vai estar pregando sobre o tema, uma bênção de Deus, e que as vidas em Francisco Morato, Campo Limpo, Franco da Rocha, Brasil e o mundo sejam alcançadas. Mas para isso eu preciso me lançar. Esse trabalho que está colocando aqui na tela é um trabalho que vai começar amanhã. É um trabalho abençoador, Ebeneze. Até aqui nos ajudou o Senhor. Na direção dos nossos pastores, o nosso pastor presidente, Ronério Charles, com o pastor Valdir e a direção do nosso evangelista, Luiz. Estaremos lá para dar glórias a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado sobre todas as coisas. Lá na Rua Maravate 741, Sítio de Araguá, São Paulo. Amanhã às 19 horas, não perca essa campanha abençoada. Olha só, tem duas grandes oportunidades de você ser mais tocado e abençoado por Deus sobre a tua vida. Existem coisas na nossa vida que só recebemos se deixarmos Deus operar. Deus pode fazer grandes coisas na nossa vida? Pode.
Deus quer fazer, Ele quer. Só que não é por força e nem por violência, mas é pela vontade e a direção do Espírito Santo. Mas quando é a vontade e a direção do Espírito Santo, eu preciso dar essa liberdade para que o Espírito do Senhor opere coisas poderosas e maravilhosas em minha vida. Mas quando nós olhamos na palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, porque aqueles que estão em Cristo, né? Portanto, se algum que está em Cristo é uma nova criatura. Então, eu tenho que entender uma coisa: todo dia eu sou uma nova criatura, porque Cristo me chamou, Cristo me lavou, uma nova pessoa. O profeta Elias disse uma coisa interessante: eis que faço uma coisa nova. Precisamos ter coisas novas de Deus sobre a nossa vida. Precisamos ter coisas novas para dizer para as pessoas, a sociedade, entender que Deus no século 21 ainda opera e faz grandes coisas. Louvado seja o nome do Senhor, porque as coisas velhas se passaram, a velha criatura morreu. Temos o poder de ressuscitar a velha criatura? Temos. Ah, mas alguém pode dizer para mim: não, eu batizei nas águas, morreu, ficou. Dentro de um contexto figurativo, sim, mas mentalmente, um coração que possa ressuscitar os velhos hábitos. A velha pessoa pode bradar, por isso que eu preciso estar revestido, por isso que eu preciso buscar o Senhor, para que eu seja sempre uma pessoa nova na tua presença, para que eu seja sempre uma pessoa mudada na presença de Deus, para que a palavra do Senhor tenha poder sobre mim, para que eu tenha desejo de ler a palavra, para que eu tenha desejo de estar nos ensinos, na casa de oração, para que eu aprenda com o Senhor, um com os outros. Isso é revestimento, isso é poder. Vivemos uma época que as pessoas não estão se importando muito pela palavra. Você tira por base vários cultos, que é só louvor, que é só música, e a hora da palavra? É pouco tempo, e o momento da mensagem é pouco tempo. Tem que ter o equilíbrio da adoração e o equilíbrio da palavra de Deus. Um culto que é só louvor e pouca palavra não tem alimento, não tem estrutura. Por que não tem estrutura? Porque aprendeu pouco, ouviu pouco, se alimentou pouco, então não tem como você está firme cada vez mais, porque você só vai ter uma vida de louvor, só uma vida de música, e a palavra de Deus, que é muito mais do que isso. Como é que fica? Então tem que ter o equilíbrio na condução do trabalho, tem que ter o equilíbrio da forma diretiva de como transmitir uma liturgia do culto, para que o Senhor seja engrandecido, o Senhor fale na sua palavra, o Senhor fale nos louvores, o Senhor habita nos louvores, mas Ele age pelo poder da palavra, que é a palavra que toca as pessoas, que muda e transforma. Não é o louvor ele sensibiliza, ele faz as pessoas chorar, não é verdade? Fica até emotivo, mas a palavra é que liberta, é a palavra que dá uma estrutura espiritual forte na presença do Senhor. É a palavra que muda os corações, transforma um coração duro e vira um coração de carne. É só a palavra, e Jesus é a palavra, Jesus é o verbo vivo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então Ele é a estrutura da nossa caminhada diante de Deus. Jesus é a pedra de esquina, Jesus Ele é a pedra angular, então Ele é a nossa estrutura para uma caminhada sólida. O salmista Davi diz, Salmo 119, lâmpada para mim é a tua palavra, luz para o meu caminho. O que é isso? Para que eu venha estar firme, olhando um caminho de escuridão chamado mundo, mas eu venha estar firme na sua palavra e revestido do seu poder. Isso faz a diferença. Com esse revestimento, com essa estrutura, eu sou uma pessoa melhor. A minha forma de lidar, a minha forma de atuar, a minha forma de respeito, ética com Deus, ética com o ministério, ética com as pessoas, a forma de pensar, de como vai transmitir, uma forma de estar falando com alguém, para que você não machuque. Existem muitas pessoas que estão machucando o próximo da forma de como fala, da forma de como conduz aquilo que precisa ser expressivo diante daquela situação. Então tem que ser sábio, pede para Deus sabedoria
sabedoria. A Bíblia diz, Tiago disse, aquele que pedir sabedoria a Deus, Deus dá. Então pede para Deus e Deus vai te dar. Tem muita gente perdendo porque não está pedindo bem, não está sabendo pedir, está pedindo só o que convém e não aquilo que precisa, não aquilo que necessita. Então, quando nós olhamos um outro versículo bíblico da palavra de Deus, no Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, que coisa maravilhosa, o Senhor nos tirou da potestade das trevas. Primeira coisa, dentro de uma exegese, o Senhor nos libertou das trevas. Jesus está em minha vida, Ele me libertou das trevas. Eu acredito que Ele me libertou das trevas. As trevas, o maligno, o inimigo não pode tocar em nossa vida, porque Deus não permite. Só se Deus permitir, como fez com Jó. Mas Deus não permite. Mas se Deus permitir, é porque tem um propósito, é porque tem um plano, um agir de Deus sobre a nossa vida. Tudo tem um propósito na nossa vida. Eu tenho que ter propósito com Deus e Deus tem propósito comigo. Para que Ele, aí na sequência do versículo 1:13, está dizendo, e Ele nos transportou. Como? Nos transportou do seu reino, através do seu Filho e do seu amor. Olha aí. Nos tirou do lamaçal do pecado. Não é assim que todo mundo fala nos cultos? Ele nos tirou do lamaçal do pecado e nos transportou na sua perfeita e maravilhosa luz. Nos fez assentar nas regiões celestiais. Olha, e vai chegar um dia que nós iremos comer o alimento dos fortes, o alimento, oh maravilha, dos fortes que está preparado lá no céu, no reino de glória. Aí sim, nós iremos ver aquele que venceu a morte, aquele que tem o poder, o domínio sobre todas as coisas, aquele que é o início, o meio e o fim de todas as coisas, nos servir com um acesso e com uma forma de conduzir o seu diaconato, de servir a tua noiva, de servir a tua igreja, o povo que foi separado, que foi resgatado pelo seu grande, imenso, imensurável amor, o povo que foi diante do Pai e dizer, agora você é digno de entrar nas mansões santas e celestiais. Por que eu sou digno? Porque você foi fiel no pouco e agora no muito te colocarei. Que coisa maravilhosa ouvir isso será, porque estamos aguardando essa voz, essa doce voz, mas só os vencedores, só aqueles que realmente amam a palavra, só aqueles que amam a obra, só aqueles que respeitam a obra, só aqueles que têm zelo com a obra, só aqueles que entendam todo o contexto chamado Igreja de Cristo e respire isso e vive isso, só esses irão herdar essas coisas, só esses irão herdar. Você crê que você vai herdar? Se você crê, continue firme no seu propósito, continue firme na sua caminhada, acreditando que será melhor na presença do Senhor. Por isso que eu preciso aceitar Cristo, de uma forma mental, de uma forma intelectual, de uma forma escatológica, de uma forma amorosa. Então eu preciso aceitar Ele na minha vida todo instante. Mas eu sou uma pessoa que já tem um tempo na obra de Deus. Mas quem disse que ser velho na obra ou ter uma experiência na obra, quem disse que significa que isso será o sinônimo de salvação? Salvação é só em Jesus. Se fosse assim, aquele rapaz chamado Dimas lá na cruz, ele não teria condição nenhuma de ser salvo. Mas quando ele se arrependeu, ele acreditou, ele confiou na palavra de Jesus, e Jesus disse para ele, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Não teve tempo dele descer da cruz e participar de campanhas, de participar de escolas bíblicas, de dizer, olha, eu sou uma pessoa agora, faço parte do ministério. Não teve. Sabe por que isso aconteceu? Para provar para nós entendermos que Jesus é a salvação plena por aqueles que crê, por aqueles que vão até Ele. Porque quem vem a mim, diz o Senhor, de maneira nenhuma lançarei fora. Então,
você pode estar tanto tempo na obra de Deus e pode chegar alguém e aceitar Jesus de coração sincero, com amor aberto ao Espírito Santo, naquele momento que Jesus levar o seu povo, quem vai subir? Só vai subir aqueles que estão realmente com uma vida aberta, sincera diante do Senhor. Olha só, quando a Bíblia diz, João no capítulo 14, no versículo 6, está escrito, e disse Jesus, esse é bem conhecido, hein? Esse até a criança que joga, que está lá na escola dominical de 5 anos de idade, sabe dizer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é muito fácil. Então, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não é pelas minhas obras, não é pela sua formação acadêmica, não é por aquilo que você faz, não é por aquilo que você tem, não é por aquilo que você conquistou, é por aquilo que você é e representa na presença de Deus. É por aquilo que Jesus tem que ser sobre você. Sabe o que tem que acontecer? O Pai tem que olhar em mim, em você e ver o Filho dele, ver Cristo em nós. O Pai tem que contemplar essas coisas. E quando o Pai contempla essas coisas, ele testifica que Jesus é em nossas vidas e eu estou com ele. E quando há essa testificação, aí o milagre, as resoluções vão acontecendo. Não haverá desespero, não haverá dor e nem haverá choro de tristeza, mas choro de alegria, choro de bênçãos, de vitória. Sabe por quê? Porque eu estou em Cristo. Se eu estou em Cristo, Jesus faz coisas maravilhosas. Então eu tenho que acreditar nisso. Romanos no capítulo 10, versículo 9, louvado seja engrandecido. Se eu confesso a Deus sobre a minha boca que Jesus é o Senhor e creio com o coração no Senhor Deus e que Ele ressuscitou entre os mortos, eu estou confirmando diante do Pai a minha salvação. Crendo, confirmando e confiando na minha salvação. As pedras virão, as afrontas virão, as dificuldades virão, mas em todas elas você creia que Jesus está operando. Lembra-se da viúva, eu até citei isso ontem que eu achei interessante no ensino. Lembra-se da viúva que não tinha condição nenhuma, não tinha nenhuma estrutura e o profeta Eliseu disse para ela, como você está? Ela disse, vai tudo bem. Isso é certeza, irmão. Isso é confiança no Senhor. Vai tudo bem. Mas falta isso, falta aquilo, estou precisando aquilo, estou precisando. Vai tudo bem. Sabe por quê? Porque está crendo na resposta da oração no Senhor. Isso é confiança naquilo que Deus ensinou o seu povo. É o que Deus já, desde o Velho Testamento, do povo hebreu, Deus já estava ensinando o seu povo a gerar confiança, a gerar uma determinação em relação à sua voz. Desde a época quando saíram também do Egito, foram para o deserto. Deus queria que o seu povo fosse moldado na sua palavra, na sua voz. Depois veio os 10 mandamentos, querendo que o povo fosse moldado pela lei e pela vontade do Senhor. Aí querendo Deus que todos os povos de geração em geração completasse as obras do Pai sobre a vida de cada um. Aí você vai ver na Bíblia que teve reis que foram homens e mulheres de Deus e vai ver também reis que reinou sobre Israel que não foram homens de Deus. Então houve várias atitudes parciais com que o Senhor operasse e ao mesmo tempo havia um distanciamento de Deus, porque o povo não queria estar com Deus. É a mesma coisa hoje. Você quer ter Deus na tua vida? Se aproxime-se de Deus, dá um passo para Ele e Ele vai até você. De maneira nenhuma eu lançarei fora. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz em Atos, no capítulo 2, que quando nós olhamos isso, nós contemplamos que Deus está sempre perto de nós. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, mais uma confirmação, será salvo. Eu invocar o nome do Senhor sobre toda a minha estrutura do dia a dia, eu estou confirmando a salvação e testificando Jesus sobre a minha vida, sobre a minha história. Momentos do desespero, de pensar, de agir
E ali, naquele espaço pequeno, nós vamos perdendo a identidade de Jesus. E aí quando fala Jesus, é essa causa aqui, ó, é essa causa. Tem oportunidade? Por essa causa me coloco de joelho. Tem oportunidade? Por essa causa me coloco de joelho. Então, quando me coloco de joelho sobre essa causa, Pai, aí eu estou confiando cada vez mais que Jesus é o aceito da minha vida, da minha história. Estou aceitando Ele cada vez mais sobre o meu problema, sobre a minha dúvida, sobre a minha forma de pensar e de agir. Seu casamento, tua vida familiar, Jesus, põe Ele no meio da história, põe Ele na situação. Por essa causa me coloco de joelho e você vai ver o que Deus vai fazer, você vai ver o que Deus vai falar com você. Senhor, me dá o discernimento para lidar com essa situação, me dá o discernimento do Espírito Santo para eu pensar melhor, para eu tomar atitudes dirigidas, sábias, para que o Senhor seja engrandecido. Senhor, me dá cada vez mais a revelação, para que eu entenda qual é a tua perfeita e agradável vontade. Eu preciso ofertar para Deus algo que agrada ao Senhor. Isso é o bom perfume de Cristo. E quando eu vou entregando para Deus isso, todas as áreas da minha vida vão ser supridas. O Deus provedor, sabe o que é o Deus provedor? É quando Deus, Ele olha para você e sabe que o Filho dele está em você, e você sabe que o Filho está em você, aí o Deus provedor provê sobre a tua vida, não vai faltar nada, não vai deixar a falta de alguma coisa trazer desespero. Sabe o que está faltando no povo de Deus, meus irmãos? Confiança no Senhor, acreditar no Senhor, acreditar na sua obra, na sua palavra, no seu poder revelador, acreditar no milagre que vai vir. Ah, mas irmão, é tanto tempo que parece que não vai vir. Se você pensar assim, é aí que não vai vir mesmo, porque você mesmo, dentro da sua mente, está protelando a obra de Deus sobre a tua vida. Agora quando você fala, Senhor, é amanhã vai, eu creio, amanhã, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã, é amanhã, Senhor. O amanhã aconteceu e de repente não veio, mas é amanhã, Senhor. O outro dia é amanhã. É assim que Deus trabalha. Confiança, um despertamento espiritual no seu povo, para que o povo seja cada vez mais um povo atento à voz de Deus. Existem muitas pessoas que já não ouvem mais a voz de Deus. Existem muitas pessoas que não têm mais a sensibilidade da voz de Deus, mas tem a sensibilidade do inimigo, mas tem a sensibilidade da voz do engano, da voz do usurpador, do oportunismo, e não entende mais a voz do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o seu coração se fechou para aquilo que Deus quer fazer e realizar. Não tem mais a noção do que significa o trabalhar de Deus sobre a vida do ser humano. Então quer fazer e agir na força do seu próprio braço, da sua própria inteligência. Então, seguindo nesse rumo, você não irá contemplar o que Deus tem para fazer. Sabe o que vai acontecer? A tua ruína espiritual. Deus nos chamou para ser diferente. Nos tirou das trevas, de um mundo pecaminoso, para sermos pessoas mudadas, honrosas, honestas, pessoas que têm para que oferecer e Deus ser engrandecido. Isso faz a diferença. Vamos lá, para a gente ir fechando o nosso trabalho dessa noite. Interessante que Jesus, ele opera de uma forma muito gloriosa. E se você quer ver Jesus operar de uma forma gloriosa, compartilhe esse programa nessa hora. Ajude essa obra. Abençoe a Sun TV News. Abençoe esse trabalho, esse propósito. Quer ofertar, abençoar? Vai estar aqui no rodapé como você fazer isso. Abençoe, irmão. Seja uma pessoa de Deus. Seja uma pessoa que tem visão de Deus, irmão. Tudo que nós fazemos para o Senhor, não importa, desde que sejam as pequenas coisas. O Senhor, Ele faz coisas grandes. O Senhor faz coisas maravilhosas. Deus quer abençoar o seu povo, mas o povo parece que está meio desligado, meio disperso. Vamos despertar para o reino de Deus. Preciso ter com a formiga, é o que a Bíblia diz. Preciso ter o exemplo de como ela é. Batalhadora, esforçada, e que não mede esforço,
carrega um peso, às vezes acima do seu próprio corpo, para levar ao formigueiro. Para quê? Para que haja mantimento. Então a obra de Deus é assim. Olha aí, tem um Pix aqui no rodapé. Quer abençoar essa obra? Quer abençoar o projeto de Deus? Abençoe, irmão. Faça florescer. Lança o teu pão sobre as águas. Depois você vai achar. O reino de Deus é muito mais do que pensamos, muito mais do que imaginamos. Abençoe essa obra aí, irmão. Ajude a manter cada vez mais esse propósito de estarmos levando essa palavra de Deus para as vidas de outros lugares, alcançando pessoas de outros países, alcançando pessoas de outros estados. Deus tem propósito, e quando nós fazemos, somos abençoados. Você é abençoado nas pequenas coisas. Um exemplo você já sabe, a oferta da viúva. Ela tinha só o quê? 2 moedinhas, é o que ela tinha, mas ela não pensou no que o lado humano iria faltar. Ela poderia dar 1 moeda e pensar, essa outra é minha, mas ela deu o de melhor. Ela pensou no reino, ela pensou na obra, ela pensou no crescimento. Então, o que Jesus disse? Deus recebeu essa oferta. Sabe por que Deus recebeu essa oferta? Porque saiu do coração. Saiu de um coração sincero, não de um coração egoísta, de um coração oportunista, que arranca das pessoas para que venha ter boas condições em cima disso. Mas foi para o crescimento do reino. Louvado seja o nome do Senhor. Então abençoe essa obra, irmão. Ajude. Seja um mantenedor, um provedor, um patrocinador. Jesus quer fazer isso em nossas vidas, para que sejamos melhores. E você vai ver que o seu comércio, você vai ver que o seu trabalho, quando você colocar as mãos, o Senhor há de frutificar, vai te abençoar. Sabe por quê? Porque você não fechou a mão para o reino, você não fechou a mão para a obra do Senhor. Ajude a TV e você vai ver o que Deus vai fazer com você. Então, quando nós olhamos na palavra de Deus, um versículo abençoador. Primeira epístola de João, no capítulo 2, no versículo 23. Olha lá o que está escrito. Qualquer que nega o filho, também tem o pai. Qualquer que nega o filho, também não tem o pai. E aquele que confessa o filho, tem também o pai. Existem coisas da nossa vida que, na nossa atitude, na nossa forma de ser, na nossa forma de agir, estamos negando Jesus. Como isso pode acontecer? Sendo ingrato na obra de Deus, sendo ingrato com a família de Cristo, sendo ingrato com as coisas que Deus fez com você, aquilo que Deus já te ajudou, já te abençoou, e muitas vezes eu não consigo fazer porque eu não quero, não consigo fazer porque eu não consigo, que eu acho muito, acho demais. É aí que está o problema, aonde a avareza do coração começa a crescer e nós não conseguimos testificar diante de Deus que somos pessoas de Cristo. Ah, eu sou de Jesus, eu aceitei Jesus, tanto tempo servindo a Deus. É mesmo? É, mas não tem coragem de abençoar a obra, não tem coragem de ver a obra crescer, não consegue nem ofertar na sua própria igreja, mas muitas das vezes gasta dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não cresce, naquilo que não é óbvio para o crescimento do reino, e não vai te trazer nada de bom. Você acha que vai, mas não vai. Mas tem também aquelas situações que as pessoas querem dar para Deus, mas querem algo em troca rápido, achando que Deus é trocador, achando que Deus é barganha, é negociador. Não é. Deus é abençoador. Eu abençoo e serei abençoado. Eu oferto e Deus também, Ele há de retribuir sobre a minha vida. É isso que faz a diferença. Por isso que tem muitas pessoas na igreja, um mais abençoado que o outro. Quando eu falo mais abençoado que o outro, é financeiramente, intelectualmente,
Por que isso acontece? São pessoas que tiveram a oportunidade, às vezes, de estudar e trabalhar, e Deus honrou, Deus abençoou. E aí vem a retribuição, vem o agradecimento de abençoar a obra de Deus. É como se fosse o povo de Beré, irmão, lá em Atos, que eles mais davam e ofertavam, e Deus fazia eles ser mais próximos e cheio. É isso que faz a diferença. Mas eu só tenho uma moedinha, só tenho duas. Não importa, se você investiu no reino, o reino vai crescer sobre a tua vida. O mal das pessoas é olhar para aquilo que os olhos estão vendo e não por aquilo que o lado espiritual determina. E aí eu só consigo ver as migalhas, sabe? Tem muitas pessoas que estão servindo a Deus debaixo da mesa. O que é debaixo da mesa? Esperando cair as migalhas dos senhores, esperando cair o resto dos senhores. Olha, não venha com essa dizer, mas as migalhas servem para mim. Tudo bem, se você achar que isso serve para você, então você vai ter uma vida apenas de migalhas. Mas quando você quer ter uma vida de providências, respostas de Deus, invista no reino. Abençoe e será abençoado. Seja diferente, invista em si mesmo, cresça na obra, cresça no conhecimento, abençoe teu próximo, olhe para ele com um olhar ágape, com um olhar amoroso, abençoe o que está faltando, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Não despreze aquele que faz parte do corpo. Não despreze aquele que faz parte do reino, porque aquele que está do teu lado foi comprado com a mesma moeda, a moeda chamada sangue de Cristo. A mesma marca que está nele tem que estar em você também, chamada as marcas da cruz, a marca da libertação, da salvação, da renúncia, a marca do chamado. Então Deus tem que testificar. Para Deus testificar, eu tenho que fazer isso acontecer, para Deus me honrar. Que coisa boa é ser honrado por Deus. A Bíblia diz que Deus quer dar ao seu povo a dupla honra. O que é isso? Eu honro a Deus, Ele me honra, e aí eu serei honrado pelo Senhor lá no céu, nas alturas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Veja o que está acontecendo com as pessoas do teu lado. Veja o que está acontecendo com o ministério do teu lado. E veja se está faltando. Permita a ajuda, permita receber, porque tem pessoas egocêntricas. Não quero receber nada da igreja, porque senão eu vou me sentir envergonhado. Envergonhado é o inimigo das nossas almas, que quer nos ver destruído, que quer nos ver acabado e derrotado. Seja uma pessoa vitoriosa. Como? Compartilhe, ajude e receba o que Deus está tocando nas vidas para você ser abençoado. Isso é uma fase, é um momento, e você vai chegar lá na frente, como Miriam lá na frente esteve, após a abertura, a passagem do Mar Vermelho. Quando chegou, pegou o instrumento e tocou. Só o Senhor é Deus. O povo se alegrou porque viram a resposta, a providência de Deus na abertura do Mar Vermelho. Se eu te falar que Deus quer abrir o Mar Vermelho sobre a tua vida, você vai ficar muito alegre. Se eu falar que Deus vai abrir o Rio Jordão sobre a tua vida, você vai ficar muito alegre. Se eu te falar que Deus vai dar para você os pães, os peixes, na hora da fome, você vai ficar muito alegre. Se eu te falar que Deus vai fazer jorrar a água cristalina no momento que você tiver muita sede, é lógico que você vai ficar muito alegre. Mas e agora? O que eu preciso fazer para alegrar a Deus? Eu preciso falar, Deus, o que eu preciso fazer? O que eu preciso ser para alegrar o Senhor? Aí Deus pode falar comigo, seja sincero, seja crente, seja um servo, seja sincero na minha obra, observe a minha palavra e viva. E quando nós vivemos essa palavra, aí tudo isso que nós falamos até aqui irá de acontecer. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Sejamos pessoas melhores, sejamos pessoas transformadas, sejamos pessoas novas na presença de Deus. A ideologia velha precisa ser extirpada, isolada, dissipada do povo de Deus. Precisamos viver um novo de Deus. Precisamos ver a cada minuto melhor sendo de Deus sobre a nossa vida. Existem pessoas vivendo na casa de Deus e remoendo o passado. O passado já foi,
Jesus jogou no mar do esquecimento. Já era. Está nas profundezas do esquecimento. Vamos viver o novo. Vamos viver o mar do Senhor. O oceano do Espírito. Nós cantamos na igreja. Espírito, Espírito, não é verdade? Desce como um fogo, né? Mas aí, quando o Espírito vem, para que esse fogo venha descer sobre a nossa vida, com que estado eu estou diante dele? É aí que tem que ter a diferença. Deus abençoe a tua vida. Que Deus continue te dando graça, força. Você consegue. Você quer ser um obreiro? Você consegue. Você quer ter o desejo de pregar? Você consegue. Você quer ter o desejo de ensinar? Você consegue. Você tem a liberdade e a oportunidade de Deus de ser uma pessoa melhor na presença, na caminhada cristã com o Senhor. Você tem essa oportunidade. Lembre-se sempre de falar: Jesus, o Senhor é novo, então eu quero aceitar sempre o Senhor, porque a tua palavra é nova. A palavra de Deus nunca foi velha, sempre é nova, sempre tem novidade sobre a nossa vida, mas eu preciso aceitar isso como regra de vida. Amém? Que você continue abençoando e será abençoado. Quero louvar a Deus pela tua vida, quero louvar a Deus pela Sun TV, quero louvar a Deus pelos irmãos em longa distância, nos prestigiando pela sua audiência, nos prestigiando pelo seu carinho, por estar conosco todas as quartas-feiras, às 9 horas da noite. Estamos aqui ao vivo, diretamente dos estúdios da Sun, levando algo de Deus para a tua vida, levando o pão que alimenta, o pão que sara, o pão que transforma, que é o pão vivo que desceu do céu. É esse pão que me interessa, e é esse pão que tem que interessar sobre a tua vida. O pão que transforma a vida, e que alimenta, e que dá força e vigor para uma vida melhor na presença do Senhor. Deus em Cristo, no sábado agora, dia 17, louvado seja o nome do Senhor. Você tem um compromisso, está conosco, na oportunidade que Jesus te dá, diretamente lá da Igreja Apostólica Missão em Cristo, é isso? E Paz. Igreja Apostólica Missão Cristo e Paz. Estaremos lá para a glória do Senhor Jesus, falando um pouquinho do que é ser obreiro. Vamos lá estar palestrando o que é ser obreiro, obreira de Cristo. Quer aprimorar os seus conhecimentos? Quer entender o que isso significa? Essa obraria de Jesus? Aparece lá às 19 horas, na rua Pero Vaz de Caminha. Está o endereço aí no folder, justamente conosco, nosso amigo e cantor Jânio, pastor Jânio, vai estar lá conosco, nos dando a honra e a alegria de junto adorarmos o Rei da Glória. Aparece lá, você é nosso convidado, na convenção estadual São Publicidade. E vai ser bênção, vai ser glória, vai ser maravilha. Deus continue abençoando a tua vida. Quarta-feira que vem estaremos aqui, se Deus permitir, amém? E que Jesus te conceda uma noite abençoada, uma noite de paz, uma noite de alegria, uma noite harmoniosa na presença do Senhor. E se assim Deus permitir, fiquem na paz do Senhor Jesus a todos. Tenha uma boa noite em Cristo Jesus. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus